E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos começar a aula de hoje, tá bom? Operações com números racionais. Mas antes um recadinho, tá bom? O recadinho é bem simples. Sigam a gente no Instagram e aqui também no YouTube. E não se esqueça de olhar a descrição, tá bom? Ok, fechou. Vamos começar, beleza? Vamos lá. Números racionais. Os assuntos que a gente vai ver hoje é comparação de números racionais e operações com números racionais, beleza? Vamos começar pelo primeiro. Comparação de números racionais. O conjunto de números racionais é representado pela letra Q. Fazem parte desse conjunto os números naturais, inteiros, decimais, fracionários e dízimas periódicas. Vejam uma representação numérica do conjunto. A gente tem esses números aqui, ó, menos 2,545454, que lembrando o assunto da aula passada, é o que? Uma dízima o quê? Periódica, o que? Simples. Beleza. Menos 2, menos um meio, 0, meio, mais 1,2, mais 2, 3,43, que também é uma dízima periódica simples. No conjunto descrito acima, temos que 0, 2 e 4 são números naturais. 2, ok? Menos 1, 2, menos 1, 0, mas são números inteiros. Menos 1 meio e mais 1 meio são frações. E além do mais, também são o quê? Opostos, tá bom? Olha o sinal aqui, oposto, são o mesmo número, só que com sinais diferentes, ok? Não se esqueçam disso, são opostos. E também temos isso aqui, ó, dízimas periódicas. Olha aqui, ó, as dízimas periódicas. E também decimais. Temos essas duas decimais aqui. Tranquilo? Vamos continuar. Pronto. Para fazer a comparação de números racionais, podemos utilizar a reta numérica. Dessa forma, fica mais fácil e evidente a diferença entre os números. Aqui a gente tem uma reta numérica, ok? Bem bonitinha aqui, bem legal. Quer que eu dê um zoom até? Aqui, ó. Para quem tiver com dificuldade de ver ainda a retinha. Tá bem legal aqui, ó. Tá para ver bem. Então, quando você transformar um número no decimal, você consegue localizar ele na posição da reta, ok? Aqui a gente transforma ele numa dízima periódica e assim localiza. Quando você fizer a divisão, quando você dividir aqui ó, um número, por exemplo, menos 3 dividido por 2 é igual a 1,5 negativo. Ou seja, está entre 2 e 1. Ele é maior que 1 e menor que 2. Mesma coisa aqui ó, no meio. Se você dividir 1 por 2, vai dar 0,5, que é menor que 1 e maior que 0. Aí fica entre nesse espacinho aqui, tá? Só que como é negativa, ele é maior que menos 1 e menor que 0. Porque o negativo, ele fica ao contrário, tá bom? Vamos lá. Então vamos dar uma lidinha aqui, tá? Observe os números menos 3, mais 3, menos 2, mais 2, menos 1 e mais 1. São opostos e possuem os mesmos valores absolutos, ou seja, o valor em módulo. Olha o assunto da aula passada aí voltando. Qual é o módulo de menos 3? Isso mesmo, 3. Qual é o módulo de mais 3? Também é 3. Por quê? Porque um módulo é uma medida. Não tem como a medida ser negativa, ok? Tranquilo? Muito bem. Lembrando disso, a gente consegue lembrar que um módulo de um número, então, um módulo também ocupa o seu oposto, né? O oposto de 2 é menos 2. O oposto de menos 2 é 2. E qual é o módulo deles? 2. Ok? Vamos aumentar aqui, diminuir aqui o zoom. Pronto. Para comparar os números racionais, podemos utilizar os sinais maior que e menor que, ou considerar sucessor e antecessor. Vamos lá. O antecessor de 2 é antecessor de menos 1. Menos 1 meio é menor que mais 8. Por quê? Se você botar no maior que,
você vai ver, ó, o sinal já diz quem é maior do que zero, um número positivo. Se não fosse isso, se aqui fosse também positivo, aqui equivalente a 0,5 e aqui 0,8. Então 0,5 é menor que 0,8, independente do sinal nesse caso. Mas como tem o sinal também, isso modifica bastante as coisas, tá bom? Então, continuando aqui, ó. Menos mais 3 é sucessor de mais 2, ou seja, depois do 2 veio mais 3, ok? E antecessor aqui, ó, para quem já está esquecidinho, antes, que veio antes. Então, menos 2 veio antes de menos 1. Pô, gente, por que se 2 é maior? O sinal negativo vira o oposto. Então, se esse era maior, agora é menor, ok? Que nos números negativos, lembrando aí para quem está esquecido, quanto mais próximo de zero, maior o valor do número negativo. Quem é que está mais próximo de zero? 2 ou 1? 1. Isso mesmo. E aqui, ó, 0 é maior que menos 2,5 e 0, aí representamos dessa fórmula aqui, ó. O maior, 0 é maior. Tá bom? Tranquilo essa parte? Vamos seguir. Vamos lá. Exemplo. Determine o maior número entre 2,5 e 0,8. Fácil. Aí, gente, ó, para a reta numérica da imagem acima, sabemos que 0,8 é maior que 2,5. Caso não tenhamos desenhado a reta, determinamos o maior número observando os sinais. A dica que eu dei anterior, pois o menor número sempre será negativo. Conclui-se, então, que maior número 0,8, menor número menos 2 meios, ok? Tranquilo essa parte? Bem simples, né? Também, caso você tenha desenhado a reta, você vê quem é que está mais próximo de zero aqui, ó. Veja, daqui para cá, ó. Veja, é uma reta para cá, crescente. Então, quanto o número vem para cá, ó, para cá, ele vai crescendo. Quando ele vem para cá, ele vai decaindo. Então, quem está mais longe da origem, que é o zero, é esse aqui. E ele está com negativo. Ele está indo para a esquerda, ok? Se fosse para a direita, que é a minha direita aqui na visão da tela, aqui, ele estaria crescendo, tá bom? Então, por isso é que o mais 8 é maior. Seguindo aqui. Operações com números racionais. Vamos lá. É possível realizar 4 operações com os números racionais. As operações com os números racionais envolvem inteiros, frações e decimais. Jogo de sinais. Vamos lá. Antes de tudo, começar qualquer operação, temos que aprender isso aqui, ó. Jogo de sinais. O jogo de sinais usamos apenas em 3 casos, ok? Ao eliminar parênteses, na multiplicação e na divisão. Beleza? Então vamos lá. Sinais iguais sempre será mais ou positivo. Sinais diferentes, negativo. Ou seja, quando você tem uma coisa legal, que você gosta, então sempre é uma coisa que combina, né? Combinação. Uma combinação sempre vai dar uma coisa positiva. Quando é algo que não se encaixa, que não combina, dá algo negativo. Então lembramos disso, tá? E também você pode lembrar, mais com mais, mais. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Menos com mais, menos também. Porque a diferença faz ele ser negativo, mas a semelhança faz ele ser positivo. Beleza? Seguindo aqui. Para somar duas ou mais frações é necessário que o denominador em todas as frações seja o mesmo. Então, para isso acontecer, após verificar isso ou reduzir o denominador de um ao mesmo valor, soma de duas ou mais frações. Para denominar duas ou mais frações, é necessário que o denominador em todas as frações seja o mesmo. Olha aqui os exemplos. Então, só é possível realizar a soma em frações se tiverem o mesmo denominador. Caso isso não aconteça, o que fazemos? Após verificar isso ou reduzir os denominadores em um mesmo valor por meio de um
mínimo múltiplo comum, ou MMC, das frações equivalentes, basta conversar o denominador e somar os expoentes. Não entendi essa parte. Vamos lá, voltando para aquele assunto que a gente viu muito ano passado, utilizando o MMC para reduzir a denominação, ou seja, três denominadores diferentes, ó, 2, 3, e aqui lembram? Tem umzinho, isso mesmo, tem um. Então, 2 e 3, quando a gente tirar um MMC desses aqui, ó, por 2 deu 1, por 3 deu 1, tiramos o MMC. O MMC de 2, 3 e 1 é 6. E aí o que é que a gente vai fazer? Aí vai dividir pelo de baixo, entendeu? 6 dividido por 2, 3. E multiplicar pelo de cima. 3 vezes 1, 3. Olha aqui. E agora a gente vai fazer o mesmo com esse aqui, ó. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 2, 4. E agora continuar. 6 dividido por 1, isso mesmo, 6. 6 vezes 4, 24. Então agora a gente só soma. 3 mais 4, 7. 7 mais 24, 31. E a soma dessa fração é 31, a sexta, sobre 6. Ok? Na fraçãozinha aqui. Então, olha, essa fraçãozinha aqui, olha aqui, ó, utilizando as equivalências de frações. Se eu pudesse deixar aqui, ó, tudo equivalente para a mesma base, então eu tenho que encontrar um número que eu tenho que multiplicar essa fração para ficar com a mesma base dessa, com a mesma base dessa. Tá bom? É super simples, super tranquilo. E depois é só somar, repete a base e soma os de cima. Subtração de duas ou mais frações. O processo de subtração é semelhante ao da soma. A diferença está no sinal da operação, que será de menos. Vamos pegar uma operação realizada do mesmo jeito, ok? Vamos tirar o MMC dessas operaçõezinhas aqui, ok? Tiramos o MMC. Depois, vamos fazer aquele processozinho, né? Divide pelo de baixo, 12 dividido por 3, 4. Olha aqui, ó. Então aqui, ó. Essa parte aqui. 4 vezes 5, 20. Olha aqui, ó, 20. E aqui o 12, por causa que 12 é qual? O MMC, tá? Beleza. Então vamos lá. Então agora vai ser 12 dividido por 4, 3. 3 vai multiplicar quanto? Menos 3. Então, sinais diferentes, resposta negativa. Por isso que está um menuzinho aqui, ó. 3 vezes 3, 9. Beleza. Agora vamos fazer esse último aqui, que é o menos 2. 12 dividido por 1. Muito difícil essa divisão. Vamos lá. Deu 12. 12 vezes menos 2, menos 24. Aí agora vamos lá. Subtração. Agora nessa subtração a gente também pode fazer uma soma. Como assim uma soma? Você pega os sinais que estão iguais e pode somar. Ou seja, menos 9 e menos 24. Então repete o sinal que é menos e soma 9 e 24. Tá bom? Que vai dar quanto? 33. Isso mesmo, 33. E você, aí pronto, você tem uma dívida na barraca de R$ 33. Aí você só está com R$ 20. Aí você vai acabar só devendo 13 se você pagar. Tá bom? Então vamos continuar. Multiplicação de frações. Na multiplicação de frações, devemos multiplicar os números com numerador e denominador com denominador. Confira ao lado. Esse é o caso mais fácil. Super fácil mesmo. Você vai pegar o 3 e multiplicar por 6. O 7 e multiplicar por 4. 3 vezes 6, 18. 4 vezes 7, 28. Com a fração não estar na forma irredutível, temos que simplificá-la. Ou seja, a gente vai simplificar e escrever o menor possível essa fração. Tá bom? Então, como é que a gente pode fazer isso? Simplificando.
a gente pode dividir tanto um número tanto por cima quanto por baixo. Tem que ser o mesmo número, tá bom? Não se esqueçam disso. Então, vamos por 2. 18 dividido por 2, 9. 28 dividido por 2, 14. Super fácil, super tranquilo, tá bom? Vamos continuar aqui. Divisão de duas ou mais frações. Para dividirmos duas ou mais frações, utilizamos uma regra prática. Conservar-se a primeira fração multiplicando pelo inverso da segunda. Ou seja, vamos repetir a primeira fração e inverter a segunda. Recorde-se que, ao inverso de uma fração é dado ao trocarmos seu denominador pelo numerador. Então, para inverter uma fração, o que está embaixo vai para cima, está em cima vai para baixo. Tá bom? Então, o 2 trocou de lugar com 9 e o 9 trocou de lugar com 2. Então, o 2 agora está em cima e o 9 embaixo. E agora, como a gente inverteu isso aqui, ó, o 2 e o 9, como a gente inverteu isso aqui, também vamos inverter o sinal, tá bom? Que é o inverso de divisão, é o quê? Multiplicação, isso mesmo. Então é só fazer a regra da multiplicação. O de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Acabou. Então fica 13 vezes 2, 26. 7 vezes 9, 63. Aqui. Dá para simplificar isso aqui, não dá? Dá, porque não está completamente reduzida. Então vamos lá, simplificando, podemos simplificar por 2, por um número que tanto simplifica em cima ou como de baixo. Mas aqui realmente termina. Mas você pode escrever de uma forma mais reduzida, tá bom? E também temos esse exemplo aqui, ó. Você pode ver que essa aqui é mais de uma, tá? Então vamos lá. Nessa aqui, repetimos a primeira e invertemos a segunda. O 5 vai para cima e o 4 vai para baixo. Olha aqui, ó. Mas professor, são 3. Então, a gente isola essas duas aqui, ó. E deixa essa aqui para depois. Então, vamos fazer primeiro de 2 em 2, ok? 1/2 dividido por 4/5. Só que a gente vai inverter, vai ficar 5 quartos. Então, vai ficar 1 vezes 5 e 2 vezes 8. Dividido por 2/6. Aí agora a gente bota o resultado dessa operaçãozinha aqui. 5/8 dividido por 2/6. Agora o 6 vai para cima e o 2 vai para baixo, invertendo novamente. Junto disso, o seu sinal. Não podemos esquecer. Beleza? Então, agora é só multiplicar 5 vezes 6 e 8 vezes 2. 5 vezes 6, 30. 8 vezes 2, 16. Tá bom? Ah, professor, e o 15? Como chegou nesse 15? Simplificando. Dá para simplificar? Então a gente simplifica. Como os dois são pares, geralmente dá para dividir por 2. Então deu 15/8, ok? Então, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Então, não se esqueça de conferir a descrição aqui embaixo. Então, até a próxima aula. Beijo, pessoal, e bons estudos. Ou seja,